Quem está entendendo, diga amém. Segunda recomendação prática. Colossenses 4:5 fala da importância de usar de sabedoria para com os que são de fora. Essa expressão "são de fora" está falando dos que não são da igreja, ou seja, aqueles que ainda não creram. Colossenses 4:5 diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Outras traduções dizem a oportunidade. O que é ser sábio no modo de agir com os que são de fora? A Bíblia dá orientações a respeito de como o crente deve saber lidar com o não crente. Uma delas, em 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim: se entrar um incrédulo no meio de vocês e todos vocês passarem a orar em línguas, ele vai dizer que vocês estão loucos. Na verdade, ele não afirma, ele pergunta e ele está levando todo mundo a essa conclusão. Porventura, ele não vai dizer que todos vocês estão loucos? Gente, primeira vez que eu vi alguém orando em línguas, e isso que eu era crente, mas não conhecia aquilo, já foi assustador, imagina um não crente. Ou seja, Paulo não está falando contra a manifestação. Nos capítulos 12, 13 e no 14, quando ele fala isso, ele está falando dos dons, ele está autenticando, ele diz que ele fala em língua mais do que todo mundo, que ele é grato a Deus, não está falando contra, mas ele está dizendo que tem coisas que você pratica, ou só você e Deus, ou no contexto dos seus irmãos maduros, mas não faz na frente do incrédulo que não entende isso e vai achar loucura. Agora, tem gente tentando pregar o evangelho, e ele o apresenta ou vive de uma forma tão intensa e assustadora, que essas pessoas dizem: é ruim que eu quero esse negócio para mim. Até quando falamos de gente crente, não é qualquer assunto que é para ser falado ou discutido. A Bíblia diz que, por exemplo, aquele que nasceu de novo é uma criança espiritual. Pedro escreve e diz: como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, a fim de crescerem para a salvação. Novo convertido não tem que discutir questão teológica profunda, ele só precisa de alimento para crescer naquele momento. A Bíblia fala que adultos, sim, tem dieta, alimento sólido, mas que os mais novos precisam de leite. Agora, se a gente não discute essas coisas nem com um crente que ainda não tem maturidade, o que dizer, tentar pregar ou explicar determinados assuntos a alguém que nem se converteu? Mas muitas vezes nos falta sabedoria. Nos falta sabedoria na forma de lidar, na maneira como apresentamos o evangelho, nas abordagens. Então, por exemplo, eu já vi gente tentando tocar o terror no não crente. Então vamos apelar para o medo do inferno. Você está indo para o inferno. Outro dia eu falei: tu está maluco falar com os outros assim? Todo mundo vai correr de você. O senhor não crê no inferno? Eu falei: creio, mas a palavra evangelho significa boas novas, não más novas. O que você está dando não é boa nova, é uma notícia: você está indo para o inferno. Qual é a boa nova? Todo mundo nasceu condenado, destinado ao inferno, mas Cristo vem intervir para mudar isso. E aí você tem que apresentar a boa notícia. Agora, se você só aponta o dedo e sentencia o camarada ao inferno, você simplesmente vai assustá-lo e afastá-lo. Jesus comparou o evangelho à pesca, à pregação do evangelho. E eu não sei se você sabe, mas na pescaria se usa iscas, são atrativos, né? Paulo diz: eu me fiz de judeu para pregar aos judeus, eu me fiz como alguém sem lei para pregar aos que estão sem lei, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. O que ele estava dizendo? Eu uso de sabedoria, eu crio as conexões necessárias com cada grupo para poder apresentar o evangelho com sabedoria. Agora, se nós não temos, eu vejo gente que ele já começa tentando tirar tudo que o pobre coitado do pecador tem. O negócio é o seguinte: você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno. Vai para andar com Jesus. Pode abandonar, né, a sua bebidazinha, o seu cigarrozinho, o seu baseadinho, esquece a baladinha. O cara já não tem mais nada, só tem aquilo. E ele começa tentando tirar tudo. Como é que você acha que a pessoa vai reagir? Quando eu era garoto, pré-adolescente, eu lembro de um cachorro que nós tínhamos lá em casa, e que às vezes a gente dava uns pedaços de osso, a gente não conseguia mais tirar. Porque toda tentativa de tirar, ele avançava. Gente, a hora que aquele osso estava velho, fazendo aniversário, uma coisa nojenta. Eu lembro de um dia, tentei uma manobra rápida para pegar e o cachorro avançou. Agora, se você jogar um bifão de carne, a troca fica bem mais fácil. Muitas vezes, antes de tirar o que o pobre coitado tem, nós só precisamos oferecer algo melhor, que seja tão atrativo, tão fascinante, que ele diz: não preciso mais disso. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente compreende a necessidade de usar de sabedoria, então não se trata só de comunicar o evangelho, mas de como nós vamos fazer isso.